Eu nunca fui fã de filmes de herói, mas já tinha um tempo que meu tio tinha chegado pra mim e falado que tinha decidido assistir os filmes da Marvel em ordem cronológica. Na época eu não me interessei muito, né? Eu queria fazer, mas não tava com vontade de assistir. Mas depois de alguns meses meu tio falou isso de novo e eu decidi que eu ia fazer naquele momento. E antes que alguém venha encher meu saco, eu sei que provavelmente eu não segui a ordem correta de cronologia de fato, mas eu tinha começado a seguir num site, mas aí eu não lembrava o nome do site, eu perdi o site. Aí eu falei pro ChatGPT fazer uma lista pra mim, que assim, e mesmo não sendo 100% da ordem cronológica, eu acho que fez muito mais sentido dessa forma que eu vi. E primeiro eu acho que é importante eu contextualizar por que eu não gosto de filmes de herói. Eu acho que eu nunca gostei muito de filmes de ação no geral, com tiro e carro e bomba e coisa explodindo e tal, porque pra mim eles são bem irrealistas. Ai, mas é um filme, tá bom, mas eu acho irrealista, eu acho chato e eu não gosto. Foda-se. E eu acho que os heróis, eles vêm um pouco pra esse lado também, de serem um pouco irrealistas, porque eles sempre vão vencer. Ou pelo menos era isso que eu imaginava antes de assistir esses filmes da Marvel, né? Mas na minha cabeça eles sempre venciam. E por fim, eu odeio alguns heróis específicos, tá? Eu já assisti tanto desses filmes desses heróis, e eu vou dar um exemplo. Homem-Aranha. Eu caguei pro Homem-Aranha. Eu odeio o Homem-Aranha. Se eu ver ele na minha frente, eu dou um soco nele. Não tô brava, não. Sério, eu não quero mais assistir filme do Homem-Aranha, eu não ligo mais pro Homem-Aranha, porque tem 35 filmes diferentes desse cara, e eu não aguento mais. E aí chega o ponto-chave, né? Eu não entendia nada da história. Então, pra mim, sem assistir nessa ordem que fazia sentido, era só um monte de explosão, efeito especial e socos que não se encaixavam, os diálogos se perdiam. Mas aí, assistindo em ordem cronológica, mais velha, com a cabeça que eu tenho, agora faz um pouco mais de sentido, e isso meio que explodiu a minha cabeça, porque eu passei a gostar dessas histórias. E significa que eu virei fã de filme de herói? Não, até porque se tiver outro gênero pra eu assistir no filme, no cinema e tal, eu vou preferir o outro gênero antes de assistir o filme de herói. Mas significa que eu comecei a gostar, a me interessar, a me importar com essas histórias, a realmente prestar atenção no que tá acontecendo e encaixar ela com outros pontos da história que eu já assisti. Dito isso, eu vou começar dizendo que pra mim as histórias são plausíveis, elas são coerentes dentro desse universo. Eu também quero dizer que eu nunca li nada dos quadrinhos, tá? Então eu nunca li nenhuma página de nenhum quadrinho de ninguém. Assim, primeiro, eu não estou aqui pra fazer essa comparação com as HQs, mas talvez pros fãs que são um pouco mais ávidos, que sabem das histórias de todos os heróis, de cor, assim, talvez isso não faça muito sentido. Mas pras pessoas como eu, que nunca tiveram nenhum tipo de contato com esses quadrinhos e com essas histórias, pra mim a Marvel parece fazer um bom trabalho. E também a gente leva em consideração que, como eu não gostava desses filmes antes, eu não sou uma grande crítica desses filmes. Então, é claro que é muito difícil pra mim chegar aqui e fazer uma crítica técnica, principalmente em relação a filmes de heróis, justamente porque eu não sou acostumada a ver esse tipo de filme e eu não tenho base teórica nenhuma sobre isso. Então, sim, é tudo a minha opinião, você não precisa seguir tudo que eu falo e você pode ser, enfim, discordar, mas discordar com respeito nos comentários. E isso é uma coisa que eu até falei em outro vídeo, eu acho que foi no The Electric States, que foi feito pela direção dos irmãos Russo. Tem alguns filmes da Marvel que são feitos pelos irmãos Russo e eu tenho a impressão de que os heróis são muito mais heróis quando eles fazem a direção desses filmes. E isso me incomoda um pouco, porque eu já acho que os heróis sempre vencem, e eu já tenho essa parada de ser um pouco irrealista por conta disso, e aí os caras fazem eles invencíveis, e aí você fica realmente tipo, nossa, eu realmente tô aqui vendo um filme de um cara que eu sei que vai vencer, e eu sei o que vai acontecer no final. Pode ser que não seja necessariamente da direção deles, mas é que os filmes específicos que eles fizeram, que foram bem grandes, assim, como Vingadores, Guerra Infinita, esse tipo de coisa, pra mim, tinha essa impressão, e foi por isso, eu acho que foi um dos motivos pra eu não gostar na época, quando eu era mais nova, de assistir esses filmes. E eu também acho que apesar de gostar da história, né, passar a compreender um pouco mais e a me interessar pela história, eu acho que isso se perdeu um pouco depois do Vingadores Ultimato, né, eu acho que os filmes começaram a ser feitos e as séries, elas ficaram um pouco soltas, sabe, apesar de serem coligadas com outras partes da história e fazerem sentido, porque tem alguns... Não são plot twists nem easter eggs, eles realmente falam de coisas que aconteceram, mas são histórias deles específicas, separadas, que não parecem fazer parte de um todo, assim. E aí é claro que parece que tem essa impressão, e não é só uma impressão, né, mas realmente são feitos mais por dinheiro do que realmente pela história em si. E claro, tem essa questão do CGI ter ficado horroroso, o que não faz sentido nenhum, porque a gente tá avançando tecnologicamente, então a gente precisa avançar com CGI também, e a Marvel tem dinheiro mais do que suficiente pra pagar um CGI decente, ainda
mais pensando que eles já sabem que vão precisar desse CGI porque são seres inexistentes. Mas eu também acho que depois dos protestos e das reclamações na internet, eles estão começando a melhorar de novo, não só nesse quesito do CGI, mas nesse quesito da história, do enredo, do roteiro. E aí eu acho que esses filmes que lançaram por agora do Quarteto Fantástico e do Thunderbolts, pra mim foram lindos, assim, não sei. Igual eu falei, não sou uma grande crítica em relação a filmes de herói, mas eu gostei muito desses dois filmes. Eles prenderam muito a minha atenção e eu acho que faz sentido com a história. E é óbvio, eles estão colocando uma pilha imensa nos fãs em relação à chegada do Doutor Destino e os filmes que vão lançar em relação a isso. E eu quero muito assistir esse filme, eu pretendo assistir ele no cinema, porém, as minhas expectativas estão baixas porque eu tenho muito medo desse filme, tá? Porque eles estão colocando uma pilha tão grande e eles estão vindo de cenários ruins, né? Depois de séries filmes que foram feitos que foram fracassados, que me deixa com medo, porque é uma história que parece ser legal. E aí o meu medo também é em relação a eles voltarem a fazer esse CGI cagado, porque eu entendo que quando eles estavam fazendo esse CGI cagado, eles estavam apressados, né? Então eles estavam entregando muita coisa, muitos filmes um atrás do outro, eles estavam apressando as coisas e aí por isso eles não tinham tempo de fazer com que esse CGI ficasse um pouco mais realista, melhor. Ainda mais porque a gente tem noção de que eles estão trazendo atores que meio que já tiveram suas histórias fechadas, né, bem entre aspas, porque a gente tem essa parada do Homem de Ferro, enfim, que tem uma explicação, mas enfim, essa questão, por exemplo, do Steve Rogers, que pra mim já tinha uma história fechada, não precisava voltar, e aí ele tá voltando, então o meu medo de que isso seja horroroso no filme é muito grande. E depois de assistir esse universo da Marvel, eu também tô dando chance pra outros heróis, então agora eu tô dando uma chance, por exemplo, eu dei uma chance pra assistir o filme do Superman, que eu também tenho um ranço muito grande desse herói, porque eu acho que eu também já assisti muitas coisas dele, já vi muita coisa dele, eu peguei esse ranço dele, mas o filme foi legal e eu assisti ele e eu gostei bastante. Então eu realmente tô ansiosa para as coisas que estão para sair em relação a filmes de heróis como Doutor Destino e Batman. E eu não vou ficar falando da história da Marvel aqui, enfim, mas é uma história interessante que eu acho que eu posso trazer em outro momento, em um vídeo separado. Eu também pensei em fazer uma tier list, mas eu não sei se vocês gostariam, então se vocês quiserem deixar nos comentários para ver se vocês querem ou não, eu posso fazer.